Então, galera, vamos agora continuando aqui a resolução de questões aí do nosso material complementar. Então, nessa questão, nós vamos falar de anagrama. Aí ele dá a palavra prova. Aí ele faz duas perguntas. A primeira pergunta ele chama de X e a segunda pergunta ele chama de Y. A primeira pergunta, que é X, ele pergunta: da palavra prova, quantos anagramas começam por vogal? E na pergunta Y, quantos anagramas começam e terminam em consoante? Essas são as duas perguntas. Então vamos lá. Primeiro nós vamos calcular o X. Então, primeira coisa, quando você estiver fazendo uma questão de anagrama, é verificar se existe repetição na palavra. Repetição de vogal ou de consoante. Prova, não tem repetição, fica tranquilo. Então aqui eu tenho um total de quantas letras? 5 letras. Então primeiro a gente vai fazer essa pergunta de X. Como ele está falando 5 letras, eu vou botar aqui 5 espaços. Igual que a gente estivesse brincando de forca. 2, 3, 4, 5. Esse exercício é um clássico exercício onde nós temos restrição. O que é restrição? É começar por vogal, terminar, ficar junta, separada, etc. Então vamos ler novamente a restrição. Anagramas, quantidade de anagramas que começam por vogal. Dessas 5 letras da palavra prova, eu tenho 2 vogais, que é o O e o A. 2 vogais. E P, R e V são 3 consoantes. Então, eu tenho quantas possibilidades para começar por vogal? Para começar por vogal, eu tenho 2 possibilidades. Então, eu vou colocar aqui, eu vou considerar aqui que é o meu início. Então, eu tenho 2 possibilidades, são 2 vogais. Agora imagina que dessas 2 vogais, uma foi escolhida. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vou fingir que a vogal O foi escolhida. Então quantas vogais e quantas consoantes ainda restam? Resta uma vogal, que é o A, e as 3 consoantes que eu não escolhi. Então ainda restam, para ser escolhida, 4 coisas. Então, no próximo espaço aqui, eu vou ter 4 possibilidades. Uma foi escolhida. 3, 2 e 1. Sempre fazendo, né? Após a escolha de uma, vai decrescendo. Então, reparem que, após colocar as 2 possibilidades das vogais de iniciar, considerando que uma foi escolhida para tomar o seu lugar, eu ainda tenho 4 possibilidades do total de 5. Então aqui agora é só fazer o princípio multiplicativo, que é 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então isso já é o meu X. Quanto que é 4 vezes 2? 8. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então vai dar 48 anagramas da palavra prova que iniciam com vogal. Essa é uma questão de múltipla escolha, você já poderia ir eliminando alguma coisa aí. Então agora vamos calcular o Y. O Y é começar e terminar por consoante. Então vamos lá. 5 espaços, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Só que nessa restrição,
eu tenho começar, então aqui é o começo, vou estabelecer, tanto faz ser aqui e aqui é o final, é o término. Agora é começar e terminar com consoantes. A nossa palavra prova, nós vimos que ela tem 3 consoantes. Então eu tenho aqui no início, no meu começo, 3 possibilidades, que são P, R e V. Se uma delas for escolhida, por exemplo, R, eu fico com quantas por final? Porque tem que começar e terminar. Eu fico com 2. Então, eu vou presumir que foi escolhido o R e o P. Agora, reparem que eu estou fazendo a restrição nas consoantes. Então, quem ainda eu tenho para escolher? Eu tenho ainda para escolher as 2 vogais, que é o O e o A. E ainda tenho para escolher a consoante V, que dá um total de quantos elementos? 3 elementos. Então, tanto faz aqui ou aqui. Aqui tem 3 possibilidades. Aqui tem 2, porque uma delas vai ser escolhida aqui. E aqui tem 1. Então, depois das 2 consoantes serem escolhidas, se o meu total é 5, esses 2 espaços foram preenchidos, eu fico ainda com quantos elementos para fazer as possibilidades? 3. Aí vem o 3, o 2 e o 1 aqui no meio. Agora é só fazer 3 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2. 9, 4, 36 é a quantidade de anagramas que começa e termina com consoante. Aí é só marcar aí e ser feliz, né? Então, isso aí é o princípio fundamental da contagem aí, que a gente começou a nossa aula hoje aí. Questão número 1 do elevador da escada. Foi. Vamos agora para a questão 5. A questão 5, ela fala de quadros da artista Anitta, que tem um total de 5 quadros. E quadro do artista de Cavalcante. Vou botar só de Cavalcante, que são um total de 8. Aí ele te pergunta de quantas maneiras pode arrumar um quadro de Anitta e 3 quadros de Cavalcante. Então, gente, toda vez que for fazer um grupamento, né, um agrupamento, e nesse agrupamento não tem hierarquia, a ordem não importa, porque em um momento ele falou que um quadro é mais valioso que o outro. Então aqui a minha pergunta, ele quer pegar a combinação do total de 5 quadros da Anitta, só que ela só quer arrumar 5 não, desculpa. Que botei errado. Eu vi errado, tô olhando aqui. São 3 quadros. Então, quer pegar o total de 3 quadros e agrupar em um, que é o que ela fala no enunciado. E o de Cavalcante é agrupar o seu total, são 8, só que de 3 em 3, né? Ele dispõe de 3 quadros dele. Então aqui, vamos lá. Toda vez que você for fazer uma combinação de um número com 1, sem fazer conta, dá o próprio número. Então aqui é 3. Faz combinação de 4 com 1, 4. 11 com 11. Então, o da Anitta já está pronto. Só correr pro abraço. Vamos fazer do de Cavalcante. Aqui eu vou fazer sem fórmula, porque no vídeo anterior eu fiz questão de fazer com a fórmula, porque a gente precisou da fórmula para fazer aquela questão do aperto de mão. Então vamos lá, mesma coisa, né? Vou fazer agora, eu estou fazendo combinação sem fórmula. Tem 3 vagas de emprego, né? Sempre é menos vaga. Quantas pessoas estão concorrendo aqui? 8. Uma ocupou, sobram 7 pessoas concorrendo à segunda e no final 6. Agora você vai dividir pela quantidade de vagas. São quantas vagas? 1, 2, 3, que também está aqui. Só que deve dividir por 3 fatorial.
Isso tudo que eu estou fazendo aqui foi feito lá na aula teórica. Então aqui você vai pegar o denominador, que é o 3 fatorial. Esse 3 fatorial é da teoria, né? E 3 fatorial é 3 vezes 2. Vai cortar aqui. 3 vezes 2 é 6. Então, combinação de 8 com 3 dá 8 vezes 7, 56. Para chegar na resposta, como ele está colocando lá na exposição o quadro dos dois artistas, eu vou pegar a combinação dela e multiplicar com a combinação dele, que vai dar 168, né? Que é 3 vezes 6, 18, vai 1, 168 é a resposta. Beleza? Então, sempre que você tiver exercícios onde os agrupamentos são distintos, no final não pode esquecer de fazer essa multiplicação aí. Tranquilo, né? Essa aí é questão número 5. Vamos fazer a questão 6. A questão 6, ela é bem maneira, porque envolve um pouquinho de geometria. Ele fala que ele dispõe, questão 6, que ele dispõe de 12 pontos, um total de 12 pontos no plano, e ele quer saber, com esses 12 pontos, quantas retas ele consegue formar. Como eu falei agora no início, é uma questão que envolve os conceitos de geometria. Toda vez que fala reta, você tem que lembrar o seguinte: a quantidade mínima de pontos que eu tenho que ter para formar uma reta são 2. Um ponto eu não consigo formar uma reta. Então, para formar uma reta, eu tenho que ter no mínimo 2 pontos. Isso daí é chamado um dos postulados de Euclides. Então, o mínimo para formar uma reta são 2 pontos. Isso é um conceito geométrico. Só que existe um ponto mais importante que o outro? Não. Numa reta, tudo é ponto. Então, mais uma vez, nós vamos fazer a combinação do total de pontos, que são 12, com 2, que é a quantidade de pontos para se ter reta. Beleza? Então, é um exercício que envolve geometria com análise combinatória. Fazendo sem fórmula, 2 vagas. 1, 2. Quantas pessoas estão concorrendo à primeira vaga? 12. Depois sobrou 11. No final tem que dividir pela quantidade de vagas fatorial. Então vai ficar 12 vezes 11. 2 fatorial é 2. Então aqui vai ficar 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 11, 66. Então eu tenho 66 retas para eu formar com 12 pontos. Questão maneira, né? Bem teórica.